Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tiagão, Jamilton, Penha, Camila, seja bem-vinda. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir desculpa por ontem. Que ontem não deu pra fazer live. Ontem a gente... Rapaz, fala, Tiagão. Tô de olho nesses cavalos seus aí, hein, cara. Só machador, né? Parabéns. Tô gostando de ver os vídeos aí. Tá bonito, tão bonito. Bom, ontem não teve live porque ontem já começou aqui lenha. Nós fomos parar tardão. Aqui do meu lado aqui tem até um enfermeiro nosso que nós pegamos pesado até ontem à noite. Quando a gente achou que a gente ia dar uma descansada, o negócio continuou. Bom, na segunda-feira a gente conversou um bocado sobre... não lembro. Acho que foram algumas medicações. Isso, algumas medicações e tal. E aí eu deixei lá no story um box com perguntas sobre o que vocês gostariam de falar. E aí algumas pessoas perguntaram sobre transtorno do impulso sexual, né? Bom dia, Dayana, Paty, Anúzia, Daniela, enfim. As pessoas perguntando, e se eu me entendi bem, era uma questão em relação à compulsão sexual. Algumas pessoas também me pediram para falar mais sobre medicações. E aí, sei lá, acho que a gente pode escolher alguma e falar. Mas eu acho que esses dois tópicos para hoje, eu acho que são dois tópicos muito bons. Vou escolher uma medicação e eu falo para vocês. Mas de cara eu vou começar a falar sobre a compulsão sexual. E na verdade nós temos que conversar sobre compulsão. Existe uma área no cérebro que é responsável por todo o mecanismo de prazer. A gente chama isso de sistema de recompensa. Por quê? Vamos lá. Tudo que a gente faz, ele pode dar prazer ou desprazer. Ok? Bom dia, Raíza. Aneli Lima. Simone. Tudo que a gente faz dá prazer ou desprazer. Então vamos lá. Quando você come chuchu com ovo, você não tem prazer, sem sal. Acho que ninguém lembra do chuchu com ovo, aquela coisa assim. Nossa amiga confeiteira entrou aí, um bolo de cenoura incrível, hein, gente? Brunão. Melhor cirurgião torácico de Linhares. Quiçá do norte do Espírito Santo. Meu amigo, saudade de você demais. Demais. Você não tem ideia. Bom, tudo que a gente faz tem um prazer ou desprazer. O sistema de recompensa, ele faz com que a gente interprete algo como sendo positivo ou algo não sendo tão positivo, ok?
e também reconhecendo algo que você não gosta. Então, se você não gosta de brócolis, não gosta de brócolis. Você pode até não ser o maior fã de chuchu com ovo, só que você não tem nenhum motivo para não gostar de chuchu com ovo sem sal, porque não tem gosto de nada. Então, você não tem motivo para não gostar. Só que você gosta do bolo da nossa amiga confeiteira. Um bolo de cenoura com cobertura de chocolate maravilhoso. Pô, maravilhoso, é outro nível, é outro nível. E aí, isso entra no nosso paladar, isso é interpretado pelo nosso cérebro e fala, isso é bom, hein? Quero mais. Acho que o pulo do gato aqui, para vocês entenderem que o sistema de recompensa é quero mais. Só isso. Só isso. O quero mais é neurotransmissores indo lá no sistema de recompensa e espalhando, jorrando dopamina e mostrando para aqueles neurônios que ao comer bolo de cenoura maravilhoso é muito bom, dá muito prazer. Comer chuchu com ovo sem sal, gelado, não dá tanto prazer assim. O sistema de recompensa, ele faz essa interpretação. E tudo aquilo que estimular muito esse sistema de recompensa, ele vai ser atuado, ele vai ser estimulado e isso vai ficar gravado na memória. Então vamos lá. Você não gosta de trabalhar, não gosta do seu trabalho, tudo bem. Agora, se você gosta de trabalhar e você gosta do seu trabalho, por mais que canse, estou dando o meu exemplo também, por mais que me canse muito, eu amo fazer o que eu faço. Então, eu faço com o maior prazer, por mais que me canse. Dá prazer. E aonde que eu sinto esse prazer? No cérebro, no sistema de recompensa. Ok? E aí você fala assim, Dr. Felipe, qual é o maior prazer possível que o meu corpo pode produzir a partir de si próprio? Sexo. Orgasmo. Não tem outro. Laís, Tânia, bom dia. Bom dia, bom dia. Não existe outro. Se você conseguir sentir um prazer maior do que a atividade sexual, do que o orgasmo, você está fazendo uso de algo extra do seu corpo, não é endógeno, não é de dentro, é exógeno. Por exemplo, algumas drogas estimulam tanto o cérebro que ao fazer atividade sexual sob o efeito desta droga, a pessoa tem um prazer sexual que nunca teve sem a droga. Ok? Olha aí, ajudando. O que eu quero dizer é um mecanismo de recompensa, ele está no nosso dia a dia e não somente na parte sexual ou não apenas no trabalho ou em qualquer outra coisa, ou o prazer de fazer bolos e correr. O que eu estou querendo dizer é, se você se alimenta todos os dias, é porque o seu cérebro, por mais que saiba que vai comer uma comidinha ordinária, um mexidinho, que eu adoro, ele, além de produzir fome, ao comer ele produz prazer, saciedade. Ele faz com que o seu cérebro entenda
que aquilo, além de fundamental para o seu corpo físico, ele gera um prazer mental para que você no dia seguinte ou daqui a 2, 3 horas você coma novamente. E aí você sobrevive. E aí você vive. Isto é para tudo. Aí você fala assim, mas doutor, então por que tem a compulsão? Por que tem a compulsão sexual? Por que tem a compulsão alimentar? Por que tem compulsão? Simples. É o prazer. É o prazer. Eu quero prazer. Eu quero viver o prazer. Porque senão, gente, se você for pensar bem, você teria comido chocolate apenas uma vez na sua vida. Se você for parar para pensar, você teria feito atividade sexual apenas uma vez na sua vida. Ah, tive um orgasmo, foi maravilhoso, mas tá bom, agora eu vou passar a vida inteira sem ter. Ah, nunca mais vou comer chocolate. Não é isso que acontece. Ainda mais as mulheres, por exemplo, de forma cíclica, né? Pela própria questão hormonal, sentem falta de chocolate em certo momento do período menstrual. A gente, se fica muito tempo sem atividade sexual, você passa a ter sonhos libidinosos. E isso é normal. Isso é o seu cérebro dizendo que, olha, você já fez algo muito prazeroso na vida e eu quero experimentar novamente. Eu quero comer o bolo novamente. Isto é transtorno compulsivo. Isso é uma situação onde a gente não consegue ter controle do que está fazendo. Ai, meu Deus. Nossa amiga confeiteira aí, trazendo informações. Bom, não chegou na parte do orgasmo, mas moça, se você está correndo, se você está fazendo bolo, você já está muito melhor do que muita gente, inclusive melhor do que eu. Porque eu tenho tanto prazer em trabalhar, que hoje eu acho que eu sou um cara viciado. É o que eles chamam de workaholic. Eu sou viciado em trabalhar. Eu amo trabalhar. Demais. E por mais que dê prazer, tem um problema, porque eu tenho que correr, eu tenho que caminhar, eu tenho que me cuidar e parará pererê. Que não me dá tanto prazer, mas tenho que fazer. Temos coisas que nós temos que fazer. Bom dia, Érica, Ivone. O que eu estou querendo dizer é, a parte da compulsão, ela se dá justamente por uma desordem ou por uma vontade, por uma experiência tão positiva que vocês tiveram, que nós tivemos, em relação ao mecanismo de recompensa. Não vai ter jeito. Olha, gente, eu vou falar para quem está vindo aí de primeira vez, hein? Se pedir para entrar no vídeo comigo, eu vou colocar, hein? Anei, quer mesmo entrar? Me diz aí. Bom, Silvia, eu também amo trabalhar, faço igual o Dr. Felipe, deixo de fazer outras coisas para trabalhar. Mas nós temos que nos cuidar também, né? Então, é fundamental que a gente consiga exercer esse nosso trabalho, que a gente ama, que a gente adora, mas que a gente consiga fazer também outras coisas para a gente manter uma vida saudável. Bom, eu vou fazer o seguinte. Se não ficou tão claro essa parte da compulsão, que justifica não apenas a compulsão sexual, mas praticamente todas as compulsões, por exemplo, uso, abuso de droga, da mesma forma, é óbvio que você quer cada vez mais, de forma muito mais intensa. Então a pessoa costuma fazer abuso, né, da substância. Então ela vai começar a usar
cada vez mais para ter o mesmo prazer anterior. Geralmente, em relação ao sexo, não é tanto assim. Mas existem algumas pessoas que sim, experimentam e têm um transtorno de compulsão sexual. Eles têm que ter ato sexual todos os dias, 3 vezes por dia e por aí vai. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou deixar esse inbox, caso tenha deixar esse inbox não, vou deixar um box aí de perguntas, né, para vocês poderem falar. E aí, tendo mais dúvidas, eu vou tirando com o tempo. A gente tenta tirar na semana que vem também. Bom, uma outra coisa é sobre medicação, tá? Eu sei que aqui, praticamente quem participa, eu não tenho aqui pessoas com transtorno mental, né, em sua essência, e no que a gente fala em relação à psiquiatria, com a doença base que nos norteia e que é também uma hora alvo de psicofobia, que é a esquizofrenia. O que eu quero dizer? Não é que eles não têm capacidade de mexer no Instagram, nem estar aqui, mas não é o mais comum, só isso. Vamos lá. O que acontece? Na psiquiatria, nós temos várias e várias formas de usar medicamentos. A gente tem comprimido, a gente tem cápsula, a gente tem comprimido, cápsula que você ingere, nós temos comprimidos que são sublinguais, nós temos injeções para mecanismo agudo, nós temos para uso crônico. Por quê? Porque várias formas de medicações, simplesmente para conseguir dar conta da diversidade de pessoas que nós temos. Então, se para você um comprimido é o suficiente, beleza. Se você prefere cápsula, beleza. Se você toma comprimido, toma cápsula, mas acaba esquecendo, nós temos para você medicamentos de depósito. É óbvio que não são todos os remédios que têm todas essas apresentações. Claro que não. Ninguém vai fazer uma apresentação, nenhuma farmacêutica, nenhuma indústria vai fazer uma apresentação de depósito de fluoxetina. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Agora, para o paciente que está delirante, que ouve vozes às vezes, que tem delírio de comando, que simplesmente, bom dia, Monali, estou faltando com vocês, hein? Precisamos conversar. Ivone, bom dia. Bom, e aí, essas pessoas acabam esquecendo, e uma vez que esquecem de fazer o uso do medicamento, esse uso irregular da medicação propicia que alguns sinais, sintomas acabem voltando, ou seja, a pessoa tem um delírio que faz com que ele fique quebrando a casa atrás de escuta telefônica, atrás de câmera, né? Ou então fique batendo no pai e na mãe. E simplesmente ele faz isso porque esquece de tomar o medicamento e entra e agudiza novamente, entra em crise de novo, simplesmente porque esqueceu o medicamento. O que nós médicos propomos? Assim, não, pera lá, o medicamento é perfeito. O medicamento é perfeito. Qual o problema? Só tomar. Quem é meu paciente talvez já deve ter ouvido eu falar o seguinte: qual é o melhor remédio para você? É aquele que você toma. Ah, mas temos efeitos colaterais, temos questões, tudo bem, isso aí a gente ajeita. Agora, se você não toma um remédio, como é que eu sei que o remédio é bom ou não para você? Eu não sei. Então,
O que acontece com esses pacientes é que eles acabam interrompendo o uso da medicação, eles reagudizam, eles voltam a ter sinais e sintomas de forma intermitente, direto, e fica sofrendo, ouvindo voz, se sentindo perseguido, tendo alucinação, vendo coisa que não existe. E aí você vai ver o remédio para a pessoa, o remédio é perfeito. Qual é o grande problema? O remédio sair da caixa e entrar dentro do corpo do sujeito. Só assim, ué. Então o remédio não deu certo? Não. O remédio deu certo. O que não deu certo foi a forma de uso daquela substância. E aí, o que nós vamos pensar? Opa, precisamos fazer aquela medicação entrar no corpo daquele sujeito de alguma forma. Vamos fazer então medicamento de longa duração. Como? Uma cápsula por mês? Não temos como. O estômago ele absorve muito rápido. O intestino absorve muito rápido, vai para o fígado, dependendo da medicação, vai para o fígado e é metabolizado corrente sanguínea. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar essa medicação para o músculo. O músculo absorve de forma mais lenta. E eu vou fazer com que esse composto seja um medicamento que, além de ser absorvido de forma mais lenta, ele vai ser liberado de forma proporcional. Então, todo dia um pouquinho da mesma forma. E aí eu consigo medicamento de depósito, medicamento de longa duração. Temos exemplos? Temos exemplos. Decanoato de haloperidol, zolpidem de depósito, palmitato de paliperidona, maravilhoso. Inclusive, queria trazer aqui para vocês que aqui no Espírito Santo, nós, da Casa Professor Aragão, somos referência para a aplicação do medicamento. Ok? Gente, a forma como o medicamento se apresenta para você faz toda a diferença. Porque se o medicamento... por exemplo, temos um medicamento que dá gosto metálico na boca. Eu acho que alguns aí já tomaram. Por exemplo, o topiramato. Dá um gosto ruim, dá um gosto de ferro na boca, uma coisa... Dá. Claro que dá. E é justamente isso que também te favorece a diminuir a ingesta alimentar quando você está fazendo uso do topiramato. Combinado? O que é um efeito colateral, por exemplo, o endócrino prescreve topiramato justamente por causa desse efeito colateral para que você coma menos. Entende? Aí você fala assim, mas eu não gosto do gosto que fica na boca. Você vai parar de tomar. Você não vai tomar. E aí você, sem tomar medicamento, que efeito que ele vai ter? Nenhum. E aí, novamente, o remédio te fez mal? Não. Você simplesmente parou de tomar. E aí a gente entra na questão de que como que você vai dizer para o seu médico o seguinte, doutor Felipe, doutor sei lá o quê, doutora, esse remédio me fez muito mal, é mesmo? E aí, você tomou? Não, tomei 2 comprimidos e parei. Você não tomou. Tomei 1 semana e parei. Você não tomou. Beatriz Milete, seja bem-vinda. Salguete. Ouça. Então vamos lá. Foi bom que a Camila entrou aí para poder falar. Quase estou parando de tomar o Zolpidem. Calma. O Zolpidem é um indutor do sono. O Zolpidem é uma medicação que a gente usa para que você que tem dificuldade para iniciar o sono consiga dormir. Porque uma das coisas que vocês têm que entender, que é fundamental, bom dia,
Lima, Gena, a Ruth, Ana, Tânia. O que vocês têm que entender é impossível eu tratar alguém se essa pessoa não dorme. Ponto. Largada é isso aí. De largada é isso aí. É impossível eu cuidar de alguém, eu tratar alguém, se a pessoa não dorme. Que não é o caso da Paula Giuliassi. Porque se ela está chegando atrasada é porque ela está dormindo bem. Ai de você chegar no consultório e falar que você não dorme, hein? Ai, ai. Ai, ai. Puxar sua orelha, hein? É impossível eu tratar de alguém que não dorme. É fundamental que o mecanismo cerebral esteja funcionando, porque o mecanismo de sono-vigília é fundamental. Por que você não tem aquele sono brabo igual você tem à noite, né? Meio-dia? Simplesmente porque o sol favorece a gente a ficar acordado e parará, pererê. Você pega sol, né? E aí à noite você começa a ter sono por produção de melanina, enfim, trocentas coisas. Existem mecanismos que fazem com que a noite seja para ser dormida. Se você não dorme, você não vai estar bem. Fácil, é fácil. É fácil entender isso. Por quê? Porque se você não dorme, no dia seguinte, como é que você está? Hein, Paula? Hein, Soraya? Você está querendo matar um. Você está querendo pegar de paulada a Adriana. O que aconteceu? Voltei. Tô aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Apareceu para mim reconectando. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Eu não tô sabendo se eu tô online. Tô? Não tô? Como é que tá isso? Não tô sabendo. Enfim. Beleza. Andressa, ouve. Eu não sei qual Zolpidem você está tomando, tá? Agora, se você está tomando Zolpidem, e aí nós vamos lembrar, Zolpidem, existem N apresentações, 6,75, 10, 12,5, enfim, o mais comum é o de 10, tá? Toma metade. E, gente, eu não estou falando para todos vocês fazerem isso, eu estou falando o seguinte. O Zolpidem é uma medicação que, se você está cansado, se você está bem, se você considera que você, esta noite, você vai dormir e você vai dormir bem e que você talvez não precise da medicação, não tome o Zolpidem. Não tome. Agora, se você é como eu, por exemplo, se eu estou muito cansado, eu não consigo pegar no sono. É impressionante. Eu não consigo pegar no sono. E aí eu faço uso de metade de um comprimido de Zolpidem. Ah, isso é todo dia? Não. Isso é uma vez ou outra, e olha lá. Agora, eu preciso que vocês entendam, assim como eu, que é o seguinte, não dá para você ficar sem dormir. Isso não dá. Porque senão você não vai dar conta. Senão você não vai conseguir manter uma ordem, um cronograma e uma saúde mental, um equilíbrio para o seu dia a dia.
Tomo de 10 miligramas, tenho sono de 5 horas. Ivone, temos que ver, primeira idade, se você está fazendo atividade física e se 5 horas de sono é recompensador para você. Entenda, eu sei que é complexo isso, porque se 5 horas de sono forem recompensadores para você e você fica bem, se você dorme de meia-noite às 5 horas da manhã, você dormiu 5 horas. Complexo. Então, se você dormir às 10 horas da noite, às 3 horas da manhã você está de pé. E aí, você fala assim, eu não durmo. Na verdade, você dorme. Você dorme. Você dorme muito bem. Só que você não consegue dormir mais que 5 horas. Existem pessoas que são assim? Sim. Existem pessoas que são assim. Tá aí a Camila falando, tomo às 23, das 5 horas da manhã já era. Ou seja, dá mais ou menos isso, 6 horas de sono. E aí que tá, Camila. Você tem insônia? Não, você não tem. Meu marido está dormindo na sala porque está falando que eu estou roncando muito. Então, aí sim, nós precisamos ver um terapeuta de sono para poder ajudar você. Porque pode ser sobrepeso, pode ser problema na via aérea, pode ser várias coisas. Mas há 3 dias estou tendo pesadelo. Provavelmente o pesadelo não é dele. Ok? Soraya. Ele ronca de balançar o prédio, está reclamando de mim. Porque agora tem alguém roncando do lado dele. Ele que roncava, agora tem outra pessoa, né? Pesadelo é horrível, é muito ruim pesadelo. De fato, Érica, acordo com muito sono e fico bocejando. Talvez a sua qualidade do sono esteja muito ruim. E aí, é aquilo que a gente falou já em uma outra live, que às vezes vale a pena a gente fazer um estudo de polissonografia para a gente saber como que está o nosso sono. Qual é a qualidade do nosso sono? Eu cheguei em um momento da minha vida que eu acordava mais de 270 vezes por noite, sem saber que acordava. Então, ou seja, eu não tinha uma boa qualidade de sono, ok? Se eu estiver muito irritado, eu não durmo. A Paula disse aí. A Soraya fala, acordando muito cedo, meu marido também falou que estou roncando. Sim, porque faz um relaxamento neuromuscular, né? Principalmente região de orofaringe, e aí faz um estreitamento dessa área e na hora que passa o ar, faz um som. Assim. Ó, isso é você relaxar. Porque a voz também é isso, tá? Através das cordas vocais, tá bom? Dormir bem um dia e 3 não, é normal? Não. Precisamos rever isso aí. Cláudia, bom dia, bom dia. Eu tomo Zolpidem de 10 e acordo muito bem. É exatamente isso. E é interessante esses depoimentos, por quê? Porque algumas pessoas falam assim, nossa, esse remédio é péssimo, é péssimo, é péssimo, é péssimo. Aí você vai ver. Existem pessoas falando aí do Zolpidem, parará, pererê, que acorda, taranana, e aí vem a nossa amiga confeiteira, dona do bolo de cenoura, o melhor do mundo, que fala o seguinte, nossa, eu durmo e acordo super bem. Bom dia, Daisy. Bom dia, tenho sono super normal, mas sou muito ansiosa quando tenho que trabalhar no outro dia. Não consigo dormir quase nada, com medo de não acordar. E aí o tempo todo e acabo ficando, acho que sonolenta, que seria isso. O problema, Daisy, que entra aí é como é que está a ansiedade. Porque você tem uma ansiedade no dia anterior em relação ao compromisso do dia anterior. E aí você entra numa ansiedade antecipatória, acaba prejudicando o seu sono. Entende? Ivone, tenho 59 anos, sou diabética, tenho medo de ter demência, com minha mãe com Alzheimer. Tudo bem, Ivone, temos medo. Inclusive, às vezes, temos medo de atravessar a rua. Não adianta você ficar com medo de Alzheimer, sem Alzheimer, porque, presta atenção, só tem uma forma de a gente evitar, morrendo antes de ter. É igual aquela história, né? Algumas pessoas viram e falam assim,
Poxa, aquele cara teve câncer de próstata. Meu amigo, se tu viver até 90, 100 anos, uma hora você vai ter problema na próstata. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. É igual vocês, mulheres, acharem que nunca vão entrar na menopausa. Vocês vão entrar na menopausa. Ah, uma hora ou outra? Claro. Umas conseguem mais cedo. Não, precisa não. Umas entram muito cedo e outras entram mais tarde. Então, pode ficar calmo. Vamos lá. Eu falei isso com o infeliz. Não, ele não é um infeliz e nem você é infeliz com ele. Calma. Eu acredito que meu organismo ainda vai se adaptar, certo? Sim, se adapta um pouco, com certeza. É o pessoal rindo aí do infeliz. Gente, não ria disso. Não quero vocês rindo disso. Mas eu rindo também. Toma prazolol à noite, consigo dormir, mas agora que soube que ele vivia, estou com medo. Não entendi, Tânia. Durmo 4 horas por dia, toda hora, tenho pesadelos. Às vezes temos que ver algumas medicações, né? E principalmente, vocês que têm tantos pesadelos, eu queria que vocês entendessem que não são só medicações que fazem pesadelos, mas traumas também. Então é fundamental que se faça terapia. Fundamental. Fazer terapia. Eu faço, a minha é amanhã, 11 horas. Ok? Vamos lá. Bupropiona, ele tem um mecanismo diferente, por exemplo, do escitalopram, do citalopram, da fluoxetina, da paroxetina, da fluvoxamina, tentando lembrar um monte aí, enfim. Tem um mecanismo diferente, né? Ele é um dopaminérgico e ele tem várias coisas positivas, ele dá ânimo, ele aumenta a libido, ele faz várias coisas bem legais. Tem alguns efeitos colaterais também um pouco diferentes, mas é uma excelente medicação. Eu praticamente não uso ele como primeira escolha para a ansiedade, para a depressão. Não tenho ele como primeira escolha, mas eu uso muito a bupropiona associado aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou aos duais, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, tá? Como a desvenlafaxina, a venlafaxina, tá bom? Então, o que eu faço? Muitas vezes a gente faz uma medicação para ansiedade, para depressão e alguns efeitos colaterais aparecem, como por exemplo, baixa da libido, principalmente para as mulheres. E aí o que a gente faz? A gente associa a bupropiona que aumenta o desejo sexual, né? Aumenta a libido e aí a combinação muitas das vezes melhora muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. E aí a bupropiona funciona muito bem, né? Pouquíssimas pessoas têm alguns efeitos colaterais que não são legais e aí a gente acaba tendo que retirar. Grande Sócrates, seja bem-vindo, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, irei falar sobre pesadelos com a minha psicóloga, mas isso só está acontecendo agora, nos últimos dias. Tudo bem, Soraya, pode ser de medicação? Pode sim. Tende a passar? Tende. Se não passar, nós temos que mudar. Ok? André Monteiro, seja bem-vindo. Então vamos tentar entender o que nós falamos aqui até agora. Nós falamos da bupropiona, nós falamos, né, do mecanismo de recompensa. Uma outra medicação que eu acho que é interessante a gente falar um pouco por exemplo, os duais, né? O que eu falei, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Qual a diferença para o ISRS? Nós estamos aí
trabalhando de uma forma um pouco mais consistente com a noradrenalina. Isso faz com que alguns efeitos colaterais que às vezes no ISRS nós não temos, passe a ter no dual. Por exemplo, taquicardia, tá? A gente também não prescreve muito para quem tem problema de pressão, tá? Então, quem tem hipertensão, a gente não tem essas medicações como primeira escolha. A gente não vai prescrever. Então, essas minúciazinhas é o que faz a gente escolher a medicação que a gente vai prescrever para vocês. Entenda, para quem é meu paciente, para quem já me viu, sabe que eu pego o papel, começo a desenhar o meu esqueminha, né, aquelas tabelinhas e tal, e aí acontece algo mágico que dura assim 5 segundos, 10 segundos no máximo. É justamente o processo que eu pego todas as informações, misturo com todo o conhecimento de psicofarmacologia e vou procurar nessa plataforma enorme, nessa gama gigantesca de medicamento, aquele que pode vir a ser o melhor para você. Pode durar 5, 7, 10 segundos no máximo. Mas para mim é algo que dura meia hora. Porque nesse momento é o momento de solidão médica, né? Eu gosto de chamar assim. Porque este é o momento, este é o ato médico, muito mais do que fazer receita e tal. É o ser médico ali. É pegar tudo que vocês falam, juntar com conhecimento e transformar isso numa prescrição. Isso é extremamente complexo, extremamente difícil, é muito prazeroso, nos consome, mas é um momento de muita solidão. É um momento de muita solidão. Por quê? Porque às vezes a gente acerta, mas às vezes a gente também erra. Nós não somos perfeitos. Nós não somos. A Tânia, falando da venlafaxina, o que eu acho da venlafaxina? Eu acho excelente. Eu acho excelente a venlafaxina. Prefiro a desvenlafaxina. Por quê? Porque não tem efeito de primeira passagem, ou seja, não passa pelo fígado primeiro para que o metabólito ativo comece a agir, tá? Tem diferença a desvenlafaxina para a venlafaxina? Sim, os efeitos colaterais. A venlafaxina, para o momento de retirada da medicação, ela é muito mais complexa. O paciente, geralmente, ele reclama muito de cefaleia, de náusea, tonteira, quando vai descontinuando a medicação. Tá bom? Fala um pouco do Rivotril, por gentileza. Primeira coisa, eu tenho que dizer... eu acho que o Rivotril, né, se às vezes a gente fala assim, isso aqui a gente poderia falar durante 3 horas, 4 horas, uma semana. Então, eu acho que o Rivotril a gente pode falar por anos, meses no mínimo. Pelo seguinte, Rivotril é um dos medicamentos mais prescritos no mundo. No mundo. E está entre também as medicações que mais são usadas sem orientação médicas no mundo. Ok? E olha que no Brasil, né, em vários países, é um medicamento de receita controlada, de receita azul, medicamento de tarja preta e por aí vai. Ok? O Rivotril, ele, de forma muito sutil, ele vai justamente naquele mecanismo de recompensa que nós falamos no começo dessa live e ele vai começar a dar prazer. Este é o problema do Rivotril. Esse é o único problema do Rivotril. O Rivotril é maravilhoso. O Rivotril é maravilhoso. E por que, Dr. Felipe, você não gosta muito do Rivotril? Simplesmente porque ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso, ele vai agir num sistema de recompensa. E aí você que usa 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, vai chegar um momento que você vai ficar dependente da medicação. É óbvio, causa dependência? Causa. Quase que causa dependência. Agora, você não é dependente de uma comida específica, mas você é dependente de comida, senão você morre, tá? Isso não traz você para o rol de viciado. Ou você vai chegar na terapia de grupo e falar, olha, hoje eu tô aqui, eu preciso falar porque eu tenho vício em lasanha e eu não consigo viver sem e tal. Não. Você vai fazer isso com Rivotril, você vai fazer isso com cocaína, você vai fazer isso com sexo, você vai fazer isso com trabalho. Então, só para... Eu acho que nós vamos ter que falar o Rivotril de uma outra forma, principalmente na forma da ação farmacológica dela, tá? É muito mais complexo. E a Soraya traz aí a questão do cada corpo é um organismo, perfeito. Então eu te prescrevi o Revoc, né? E depois eu acabei trocando para sertralina. Revoc, para quem não sabe, é fluvoxamina. E depois eu passei para você, né, o Soraya, a sertralina e se sentiu melhor. Perfeito. Cada corpo é um corpo. Da mesma forma que às vezes eu entro com a sertralina e em certo momento eu troco para a fluvoxamina, para o Revoc, em algumas outras pessoas. A Tânia vem falando, né, foi viciada pelo Rivotril, comecei tomando na TPM, comecei a ter perda de memória. Sim, todos os benzodiazepínicos, que são medicamentos dessa classe, Rivotril, alprazolam, flunitrazepam, oxazolam, enfim, midazolam, podem fazer perda de memória, tá? Eu faço isso com chocolate. Então, é chocolate, né, cara? É complicado. Chocolate é difícil mesmo, cara. É punk. Gente, infelizmente são 9 horas. Mais uma vez, desculpa por ontem, por não ter tido ontem a live. E acho que depois também vou falar um bocado sobre as aulas que nós estamos tendo online, né? Ontem nós tivemos aula da nossa companheira Janssen, né? Que é uma indústria farmacêutica bem legal, bem importante, bem parceira nossa. E foi muito boa a aula da Natália. Agradeço aí o convite do pessoal e da própria Natália. Gente, são 9 horas, já tenho paciente lá embaixo. Eu preciso ir. Foi muito, muito, muito bom estar com vocês. Sheila, uma pena que chegou agora, mas vai assistir aí que eu vou deixar aí no Instagram. Combinado? Gente, tudo de bom. Segunda-feira tem mais. A gente volta a conversar. Beijo, bom final de semana a todos. Eu sou apaixonado por pipoca. Pati, apaixonado por pipoca. Com fondor e com queijo ralado. Beijos!